Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 16 de 11 de 2023. Poucos jogos, nós vamos fazer de tudo aqui para trazer as melhores opções para vocês em relação a Heat Nets e Oklahoma City Thunders, que enfrenta hoje o Golden State Warriors na Califórnia, mais especificamente nos jogos da virada, né, da madrugada do dia 16 para o 17. E falando dos dias anteriores, tivemos um dia sensacional, muitos greens, inclusive o único head que a gente teve aqui no YouTube, que foi no over da pontuação do Minnesota Timberwolves e também aqui do Phoenix Suns, onde a gente tinha indicado para a galera que trabalharem em um under. A gente atualizou essa nossa tip com a confirmação do Devin Booker lá no nosso grupo VIP. Falamos que essa entrada estava cancelada, sem contar que a gente também mandou muito conteúdo extra e também tips exclusivas, uma tripla de pontuadores ali e pontuação que bateu muito interessante, sem contar também outras tips de apostas simples que você só encontra lá. Bom, vamos falar do dia de hoje, das nossas tips, mas pessoal, quero agradecer vocês pelo like, as inscrições, todo esse movimento que vem ajudando o Sexta de Trade a crescer e continuar trazendo um vídeo para vocês. E pra gente manter essa pegada, meta de 150 likes para hoje, esse vídeo mais curtinho, para eu entender que vale a pena nessas rodadas menores, trazer vídeo para vocês da mesma forma. Conheça o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, e o grupo VIP mais completo, e também clique aí no botão de Seja Membro aqui embaixo para poder ter acesso a muito conteúdo extra aqui no nosso canal, vídeos exclusivos, e hoje, especialmente, nós vamos fazer para todo mundo uma live repercutindo as últimas rodadas lá no nosso canal Basquetim, que link na descrição, canal Basquetim, onde nós vamos fazer a nossa live hoje ali entre 3 e 4 horas da tarde, poder bater um papo a respeito de basquete, também falar a respeito de apostas, porque não fica o convite para vocês. Então conheçam o canal Basquetim, se inscrevam e ativem o sininho para poder assistir a nossa live, onde a gente vai bater um papo, beleza? Mas falando de hoje, Heat e Nets, nós temos hoje um jogo duro, equilibrado, onde o Miami Heat é favorito não só pelo mando de quadra, mas também por conta dos jogos mais recentes deles. São 6 vitórias consecutivas. Mais do que isso, eles têm os seus principais jogadores à disposição hoje, com exceção do Tyler Hero. Do outro lado, Cam Thomas e Ben Simmons não jogam, ausências importantes do lado do Brooklyn Nets. Mas apesar desse favoritismo do Miami Heat, entre trabalhar ali com a vitória simples deles e um handicap positivo, que o mercado me permite trabalhar com uma odd em torno de 1,50 a favor do Brooklyn Nets, eu acho que o handicap positivo a favor do Nets é mais interessante. Vamos aqui de mais 7,5 Brooklyn Nets. Ou seja, se a gente ganhar, né, se o Nets ganhar a partida, a gente garante um green. Se eles perderem por até 7 pontos de diferença, também é green. O que eles não podem é perder por 8 pontos de diferença ou mais, e aí vai ser head na operação se isso acontecer. Bom, por que eu acredito que isso deva ser possível? A gente tem muitos números nos quais o Brooklyn Nets é superior aos seus adversários. Vamos aqui já matar o único em que eles não são, que é a questão defensiva. O Miami Heat é a 8ª melhor defesa da NBA, enquanto que o Brooklyn Nets está na metade de baixo da tabela, apenas a 18ª melhor defesa da liga. Mas quando a gente vai para o lado ofensivo, o Brooklyn Nets é o 8º e o Miami Heat é um dos piores, o 23º apenas. Quando a gente vai no aproveitamento em rebotes, a gente também tem o Brooklyn Nets no top 10 e uma equipe aqui do Miami Heat entre os 10 piores. Outros números interessantes que eu gosto também de levar em consideração. Bola de 3. Em bolas de 3 feitas por jogo, o Nets é o 4º, enquanto que o Miami Heat é um time também de meio para baixo de tabela, apenas o 18º em bolas de 3 por jogo. Em aproveitamento, os Nets são o 3º melhor time da NBA, enquanto que o Miami Heat é apenas o 13º também. Ou seja, a gente tem muitos números favoráveis, sem contar aqui o aproveitamento, né, o número de turnovers, onde o Miami Heat também cede mais do que os seus rivais da noite de hoje, sem contar que eles se enfrentaram nessa temporada e o Brooklyn Nets venceu, mesmo jogando em Miami, por 109 a 105 pontos. Dessas 6 vitórias mais recentes do Heat, eles tiveram vitórias contra adversários de nível bem duvidoso: Spurs, Hornets, Memphis e Wizards, que são os piores times possíveis de cada uma das suas conferências. E um Lakers que tem potencial para ser muito bom, mas até aqui não mostrou a que veio. O Atlanta, acho que foi uma vitória interessante, principalmente jogando na casa dos caras, mas ainda também é um Atlanta muito frágil defensivamente. Enfim, se a gente for considerar aqui os 10 jogos dessa temporada do Miami Heat mais recentes, né, eles não cobriram esse handicap de mais 7,5 em grande maioria das vezes, ou seja, eles só conseguiram cobrir esse handicap em 10% dessas partidas, que foi contra o Atlanta Hawks. Contra o Memphis, eles venceram por só 6 de diferença, contra os Lakers, de 1.
Contra os Wizards foi de 7, mas ainda ficou 0.5 positivo ali favorável, se a gente considerar essa diferença de mais 7.5 que a gente aplicou no jogo dos Nets. Eles também venceram por 6 de diferença o Charlotte Hornets e venceram ali por 5 de diferença os Spurs, ou seja, estamos bem posicionados aqui para poder garantir um green. Falando agora do Brooklyn Nets, nos últimos 10 jogos eles têm o mesmo aproveitamento. Venceram 6 jogos e perderam 4, mas eles tiveram um calendário muito mais complicado, eu considero pelo menos. Eles perderam para o Dallas, Boston 2 vezes e também para o Milwaukee Bucks, que são 2 dos 3 melhores times de cada uma de suas conferências, no mínimo. E se a gente for observar aqui, eles só não conseguiram cobrir esse handicap de mais 7.5 nas 2 vezes que eles enfrentaram o Boston, ou seja, em 80% das vezes eles cobriram esse handicap de mais 7.5, até por isso nós acreditamos ser a melhor opção. E a gente também tem um número muito interessante. Considerando que o Brooklyn Nets é superior na bola de 3 e eles venciam o Ben Simmons, que não é um grande arremessador, talvez eles tenham aí uma melhora nesse quesito. E quando a gente vai ver, em pontos de 3 cedidos para os adversários, o Miami e o Brooklyn Nets são alguns dos piores times da NBA, dos times que mais sofrem pontos de 3, eu tô querendo dizer. Só que os Nets, além de ter um aproveitamento melhor para fazer, eles têm um aproveitamento melhor para defender esse tipo de arremesso. O Brooklyn Nets é um dos times que menos sofrem bolas de 3 percentuais contra o seu patrimônio. O 5º melhor aproveitamento na hora de defender, enquanto que o Heat é o 3º pior. Mais um fator aqui pra gente acreditar, não necessariamente que o Heat vai perder esse jogo, ou que o Nets vai ganhar, mas de que dá pra cobrir esse handicap positivo e de que essa é a melhor opção. Bom, pessoal, vamos aqui pro dia 17, jogo à meia-noite, Warriors e Thunder. Mas eu vou deixar um convite para vocês. Querem participar do nosso Fantasy Game on Fire? Esse Fantasy Game é muito simples, você só precisa selecionar cada dia da semana uma franquia que você acredita que vai vencer o jogo no determinado dia. Ganha quem acertar a sequência até o final, ou o último a errar. Nessa semana, a nossa segunda rodada já está no ar. O vencedor da primeira semana ganhou mais de R$200, colocando apenas 10 na sua inscrição. O prêmio dessa rodada vai ser entregue no domingo, mas você já pode se inscrever para participar da rodada que vai do dia 20 ao dia 26. Lembrando que você tem que mandar os seus palpites até o dia 19, às 18 horas da tarde. Então, chamem no WhatsApp, pelo menos dêem uma chance. Conversem lá com o Matheus e perguntem. Tirem suas dúvidas, vejam como funciona. Tenho certeza que vocês vão gostar, se divertir e garantir prêmio em dinheiro, direto na sua conta via Pix, beleza? Vamos aqui para Warriors e Oklahoma City Thunders. Nesse jogo a gente vai fazer uma dupla aqui, handicap de mais 5.5 OKC e menos de 121.5 pontos dos Warriors. Por que a gente acredita nisso? Bom, as equipes aqui vêm saudáveis para essa partida, com exceção de um jogador. O Warriors não tem Stephen Curry, seu melhor jogador, e por suspensão não terá o Draymond Green, né? Talvez os 2 jogadores mais importantes para esse sistema do Golden State Warriors extremamente consolidado. Eles perdem o seu melhor defensor, o seu melhor jogador ofensivo e 2 dos seus 3 melhores passadores para essa noite, além, é claro, do seu melhor arremessador de 3. Se a gente for olhar aqui o histórico recente do Golden State Warriors, não é muito positivo. São 4 derrotas seguidas, 5 derrotas nos últimos 6 jogos, vencendo apenas o fraco Detroit Pistons. O Oklahoma City Thunder teve um calendário ali um pouco mais, digamos que acidentado, porém, nos últimos 5 jogos eles se saíram bem. 4 vitórias e apenas uma derrota, venceram os Cavs, os Hawks, os Suns e os Spurs. Tirando os Spurs, são times ali de nível médio para cima, sem sombra de dúvidas, o que é animador, já que o Warriors, sem o Steph e sem o Draymond Green, para mim deixa de ser um time top e vai para um time médio, equivalente ali ao Oklahoma City Thunder, mas no caso de hoje especificamente, pior. Por mais que os Thunder joguem fora de casa, eu acho que eles conseguem manter o Golden State Warriors aqui ali abaixo dessa linha de 121.5 pontos e também eles conseguem pelo menos ou vencer a partida ou perder de no máximo 5 de diferença. Nos últimos 7 jogos dos Warriors sem o Stephen Curry, a gente pode observar que eles tiveram 111.9 pontos de média apenas. Ultrapassaram 121.5 uma vez contra o Blazers na temporada passada, onde o Portland era uma das piores defesas de toda a liga, mas assim, disparado. Se a gente for olhar aqui o Oklahoma City Thunder nos últimos 10 jogos, eles têm 60% de vitórias nesses 10 jogos recortados, só que algo que a gente pode destacar nesse handicap de mais 5.5 é que eles cobriram também contra o New Orleans Pelicans e contra o próprio Warriors mesmo na derrota. O que significa que 80% das vezes o Oklahoma City Thunder cobriu esse handicap e o mais interessante, eles só sofreram mais de 121 pontos 2 vezes nessa temporada contra os Warriors, que ok, é um ponto de preocupação, mas lembrando, eles estão sem o Stephen Curry, sem o seu cestinha. Isso faz muita diferença. E contra o Denver, que é um dos melhores ataques de toda a liga.
Se a gente for observar, a equipe dos Warriors ofensivamente não vem sendo grande coisa nessa temporada. Eles são apenas o 15º melhor ataque, enquanto que o Oklahoma é o 9º melhor. Defensivamente, o Thunder é a 7ª melhor defesa, os Warriors a 9ª. Só que com Chris Paul comandando o ataque hoje, eu acredito que o ritmo do Golden State Warriors vai ser mais cadenciado, mais lento. Então mesmo que eles sejam eficientes, eles não vão ter tantos arremessos para ultrapassar essa marca dos 121,5 pontos. Então, o Golden State Warriors, que já é o 14º ritmo da liga, deve diminuir esse pace, ainda mais jogando em casa onde eles vão comandar as ações. E outro número bem interessante que a gente pode trazer aqui para vocês é o fato de que o Golden State Warriors baseia muito seu jogo nas bolas triplas. Porém, o Oklahoma City Thunder é um dos 10 times que percentualmente menos permitem bolas de 3 contra o seu patrimônio. Nos últimos 3 jogos, o aproveitamento deles foi ainda melhor, permitindo apenas 29,2% das bolas de 3 tentadas contra eles. E como visitante, o Oklahoma City Thunder também se destaca, sendo o time que fora de casa menos sofre bolas de 3 percentuais na liga. Então, repito, dá para eles serem competitivos contra esse Warriors desfalcado e dá para eles manterem eles em linhas baixas em relação à pontuação. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam que hoje tem live lá no canal Basquetim, link aqui na descrição, se inscrevam e ajudem o nosso novo projeto a acontecer, a crescer cada vez mais. Também ajudem aqui o Cesta de Trade com like, meta de 150 likes, e se inscreve e ativa o sininho. Tem sempre vídeo diferenciado aqui para vocês, os nossos palpites diários e, é claro, muitos números e estatísticas para você aprender a fazer apostas mais seguras. Ganhar dinheiro com a NBA. Amanhã a rodada mais cheia, espero que vocês estejam aqui também para participar com a gente. Muito obrigado pela sua audiência e falou!